Bom, nós vamos agora para a última etapa desse projeto do layout que nós estamos fazendo. E aqui tem um detalhe interessante, né? Que talvez dê um pouco mais de trabalho para entender. Porque se nós olharmos aqui esse menu, nós temos uma figura e um conjunto de menus aqui dentro, mas que na realidade são dois menus, né? Então nós vamos poder organizar esses elementos aqui em forma de um flexbox para ficar um elemento ao lado do outro. Eu poderia usar outros também, eu gosto de usar o flexbox, eu poderia usar outras formas de organizar um ao lado do outro, né? E poderia até fazer uma outra grade aqui dentro, uma outra grid, né? Para organizar esses elementos um ao lado do outro. Poderia também fazer, como eu já tenho aqui essa separação de 15% aqui, colocar isso aqui num elemento, né? De um elemento de cabeçalho, isso aqui num outro. Também funcionaria. Mas eu vou fazer ambos em cima do cabeçalho, na parte superior, e vamos organizar isso aqui. Esses dois elementos também serão dois flex itens, né? Dois flex items dentro de um outro container. Então eu vou ter um flexbox, um container flex dentro de um outro container flex, né? Então primeiro vamos colocar essa imagem ali dentro. Nós vamos organizar esse código da seguinte forma. Nós vamos vir aqui no meu layout HTML e no cabeçalho. E nós vamos fazer a seguinte organização, né? Nesse meu header aqui, ó. Eu vou colocar uma imagem. Aí eu já baixei essa imagem, né? Então eu vou colocar uma imagem. E veja que eu criei uma pasta chamada img com a pasta aqui, né? Com a imagem chamada firefox-larga.png. Eu vou usar essa imagem aqui, ./img, firefox-larga. E aqui um texto alternativo, né? Que eu vou usar aqui o logo da página. Aqui pode ser muito interessante para quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com páginas acessíveis, em que você pode, por exemplo, digitar o conteúdo da página. Então a pessoa tem problema, não consegue enxergar, por exemplo, a página, uma página feita para pessoas com dificuldades de visão, né? Então, isso é muito interessante utilizar. Pode também ter outros usos, né? Quando a página não consegue ser carregada, então aparece ali, né? A imagem não consegue ser carregada, aparece ali então qual é o conteúdo, né? O que deveria estar ali nesse espaço. Nós vamos colocar dentro dela agora uma nave, né? Um outro menu de navegação que eu chamarei ele de menu de navegação de cabeçalho, né? Eu vou até chamar ele de cabeçalho, menu cabeçalho. Né? E agora, dentro desse menu cabeçalho, eu vou ter dois menus. Né? Dois menus. Primeiro eu só vou chamar aqui de menus, para a gente ver a organização dele. Assim. Né? Vamos deixar assim para a gente ver melhor. Se eu agora mandar apresentar o resultado disso, eu terei algo assim. Uma imagem e a palavra menus aqui, ó, abaixo. Então, nós vamos organizar esses elementos um a um. Né? Primeira coisa que eu quero fazer é organizar essa imagem. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar dentro do meu CSS, logo abaixo do meu header aqui, para uma questão de organização, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Header, a imagem que tiver abaixo dela, né? Eu vou colocar, nesse caso, uma altura máxima dela de 90%. Eu vou salvar. Então, agora eu já tenho uma imagem menorzinha aqui. Mas o menu está aqui, ó. Ele não está no lado dele, né? Deveria estar no lado. Então, eu vou falar que a minha header, visto que esses dois elementos são filhos da header class header, eu vou pegar a minha class header e vou falar que ela, embora ela seja uma caixinha de um grid, mas ela vai ser organizada em forma de um display flex. Ela vai ser um display flex. Então, na hora que eu faço isso, eu já vou colocar os elementos um ao lado do outro. Né? Já fica um pouco mais organizada, né? Organizado este meu conteúdo. E agora o que nós vamos querer fazer é organizar também e é fazer também esse meus menus do cabeçalho. Né? Esses meus menus do cabeçalho que estão aqui, eles serão, na realidade, dois menus distintos que eu vou querer apresentar ali dentro para nós. Então, vamos deixar assim. Nós vamos fazer o seguinte, aqui no conteúdo, ó, nós vamos pegar este menu do cabeçalho, que está escrito só menu do cabeçalho, ali dentro eu vou apresentar, vou colocar dois menus, né? Vou criar duas ULs. Então, eu vou colocar uma UL, que eu vou chamar ela da classe menu superior, e dentro dela ela vai ter 4 elementos, da classe itens, posso chamar das itens do menu, como nós já usamos antes, a mesma classe, porque pode ser organizado igual.
E eu vou usar, então, 4 elementos aqui. Eu criei o home, eu criei produtos, serviços e sobre. E tem uma outra UL, também menu superior. E dentro dela eu coloquei duas LIs da itens menu, uma com o nome usuário e a outra sair. Então veja, fiz isso. Como a gente está usando o itens menu, já não vai, né, já vai ter algumas coisas organizadas, os espaçamentos, né? Porque nós estamos usando itens menu que a gente já configurou antes, né? Os itens menu já estão configurados aqui embaixo. Já não tem as bolinhas, né? Olha só o que vai acontecer agora. Os itens estão aqui, mas eles não estão um ao lado do outro, organizadinhos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar este cabeçalho e também organizá-lo em forma de duas flexbox. E depois o próprio menu superior vai ser um flexbox, né? Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte, o menu superior, que nós ainda não programamos, vou colocar ele aqui embaixo, né? O menu superior, se eu simplesmente organizar ele, só o menu superior, num formato de flexbox, ele já vai deixar os elementos um ao lado do outro. Só fizer assim, ó. Já vou ver os elementos. Opa, aqui, um ao lado do outro. Mas o outro menu está aqui abaixo escondido, ó. Você não consegue ver, tem só o pedacinho da letrinha aqui do usuário, ó, porque a gente não colocou esse elemento ao lado dele. Então é só eu pegar o pai deste menu superior, que é o menu cabeçalho, e também organizar este menu cabeçalho, e também vou organizá-lo como um display flex. Então veja só o que a gente vai fazer agora. Vou voltar aqui no navegador, no VS Code, e vou pegar aquele item que é menu cabeçalho. Vou também organizar ele como display flex. Eu já vou ter quase tudo organizado. Faltam alguns ajustes ainda. Olha só. Na hora que eu fizer assim, já tem um elemento ao lado do outro, né? Agora, como esse elemento ocupa todo o espaço aqui, ó, né? Se a gente vier olhar, inspecionar o elemento e verificar como é que estão no meu cabeçalho, está organizado assim, ó, e meu menu está aqui organizado dessa forma, o que eu posso fazer agora é só espaçar esses elementos aqui, né? Dar um espaço nesses flex, né? Ó, já estão aqui os elementos, preciso agora espaçá-los, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar, deixa eu fechar essa inspeção de código, são dois itens de flex, né? Vou voltar aqui no código fonte, né? E esse meu menu superior, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ele, como ele é um filho do daquele, como ele está dentro, deixa eu mostrar aqui no código para você, como ele está dentro dessa header que também é um display flex, eu vou falar que ele, como filho, como um flex item, ele pode crescer. Então, se eu fizer um flex 1 aqui, ó, ele como um flex item vai poder crescer. Não vai alterar nada aqui, ó, mas se nós inspecionarmos o código, a gente vai perceber que ele pode ser bem maior, né? Ele já vai poder crescer, ó. A classe está maior. Se ele precisar crescer, ele cresce. Então, né, ele tem esse flex 1. Eu vou colocar agora aqui o meu, eu vou precisar agora espaçar esses elementos, né? Então, eu vou colocar um justify content, o conteúdo desses itens, desculpa, não aqui do menu, não desse aqui, né? É do menu cabeçalho, desculpa. O meu menu cabeçalho, ele tem um flex 1, né, que vai fazer com que ele não mude aqui o resultado agora, mas ele vai poder crescer se precisar, né? E esses elementos aqui, ele vai ter um justify content, o conteúdo dele vai ser, então, space between. E vai crescer, ele vai colocar um espaço entre os dois filhos do menu cabeçalho. E o menu cabeçalho, os dois filhos dele são menu superior e menu superior. Então, agora, cada um desses dois elementos aqui vão ser espaçados. Então, já espaçou, colocou aqui. E eu tenho um menu apresentado de uma forma bem agradável, né? Eu poderia, claro, usar outros exemplos, né, que nós já fizemos, outro projeto, por exemplo, do menu, para que aqui eu tenha um menu que quando eu passo o mouse por cima ele possa abrir um drop-down, ou quando eu clico, né? Não, quer dizer, eu posso ter agora outras características sendo juntadas aqui. Não tenho itens aqui para clicar, né? Mas já tem um layout básico sendo apresentado para nós.
é isso, já temos um bom projeto, um bom exemplo que você pode replicar e fazer algumas modificações para ter algo diferente aí para você.